Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em Juízes 20. Vou ler o versículo 15. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim, das cidades, 26.000 homens que arrancavam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Aleluias. Irmão, nós vemos essa passagem de Juízes 20, nós vemos uma concubina sendo assassinada. Esta cena escandalizou todo o país e por causa deste acontecimento todo o povo de Israel, desde Dan no norte até Berseba e no sul e Gileade no leste, se reuniram em Mispa para tratarem deste acontecimento. Este acontecimento, irmãos, escandalizou todas as tribos de Israel e todos estavam presentes nesta reunião. As coisas ficaram tão feias que havia 400.000 homens de pé, treinados e prontos para a guerra entre os judeus. Enquanto isto, o povo de Benjamim soube sobre os outros israelitas que haviam subido até Mispa e queriam saber sobre o crime em Mispa. E o levita, marido da mulher assassinada, foi chamado para falar sobre o acontecimento. Ele disse que chegou com sua mulher a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Então alguns homens de Gibeá vieram à noite, cercaram a sua casa e o quiseram matar. Violentaram a sua esposa e ela morreu. Vendo que ela estava morta, ele cortou em 12 pedaços e mandou um pedaço a cada uma das 12 tribos de Israel e exigia que fosse feito justiça a seu favor. Como a multidão do povo era grande, separaram alguns homens para irem até Gibeá. Porém, antes de atacar seus irmãos, as tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem para os irmãos que entregassem os homens que haviam feito todo este mal, senão a guerra iria começar. Apesar dessa mensagem, o povo de Benjamim não deu muita atenção e até escolheram lutar. Foram de cidade em cidade convocando homens para a guerra. Conseguiram convocar 26.000 homens, mais 700 homens de Gibeá, escolhidos a dedo, todos canhotos, tão bons na guerra que podiam com a funda acertar uma pedra num fio de cabelo a 100 metros de distância, e eles não erravam. Eram chamados de Gamate. Enquanto isto, o povo de Israel conseguiu reunir 400.000 homens treinados. Então ficou, irmãos, 400.000 contra 26.000. A tribo de Benjamim escolheu proteger aqueles homens iníquos do que simplesmente disciplinar o seu povo e corrigir, irmãos, que estava errado. Castigar esses homens era o mais certo. Eles perderam toda moral e lealdade à lei de Deus. Por causa disto, Deus iria castigá-los. Uma situação similar ainda existe hoje dentro das igrejas, onde os pastores recusam a disciplinar ou excluir membros vivendo em pecado. A atitude, irmãos, de omitir a disciplina ou a falta de sensibilidade moral da igreja leva simplesmente à infidelidade a Deus e a sua palavra. Mas deveras, que o juízo divino, irmãos, não tardará a chegar. E ai daqueles que torcem a sua responsabilidade moral. Eu quero dizer, irmãos, que no versículo 21, nós vemos a guerra começar. E no primeiro dia, os filhos de Benjamim pondo por terra 22.000 homens de Israel. No segundo dia, os filhos de Benjamim colocaram por terra mais 18.000 homens, todos que usavam a espada. Então todo o povo de Israel desceu até Betel e choravam e oravam e até jejuaram perante o Senhor, para que Deus fizesse uma mudança. Assim, no terceiro dia de guerra, Israel fez uma emboscada contra o seu inimigo e feriu mais de 25.000 homens de Benjamim. E a batalha continuou.
Israel fere mais 20.000 homens de Benjamim, e todos de Benjamim caíram naquele dia. Assim prevaleceu, irmãos, todo o povo de Israel, e Deus aplicou a sua justiça. Quantos homens caíram por terra por não obedecer às leis de Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor.